Olá! Para a gente entender o Brasil de hoje, a forma como a terra é dividida, a nossa relação com as leis e até a desigualdade social, a gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás. Porque muitas dessas estruturas têm raízes profundas, plantadas há mais de 500 anos. Nessa análise, a gente vai mergulhar na matriz do direito colonial brasileiro e descobrir como esse passado não só nos influenciou, mas ainda molda o nosso presente. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa desconstruindo a ideia de um vazio jurídico antes dos portugueses chegarem. Depois, vamos analisar as leis que vieram de Portugal, as chamadas leis da metrópole. Em seguida, vamos ver como a lei distribuiu, ou melhor, concentrou a terra. E também como a lei foi usada para transformar pessoas em propriedade. E por fim, a gente amarra tudo isso e discute qual é o legado disso tudo para o Brasil de hoje. Vamos lá? Bom, vamos começar quebrando um mito. Uma ideia que muita gente aprende na escola e olha até em curso de direito. A noção de que antes da chegada dos portugueses, o Brasil era um lugar sem lei, um verdadeiro vazio jurídico. E essa pergunta é o ponto de partida. Ela é fundamental, porque nos obriga a questionar aquela narrativa tradicional, sabe? Aquela que diz que a história do direito no Brasil começa de fato em 1500, como se nada existisse antes. A verdade é que este território já tinha, sim, sistemas jurídicos e bem complexos, baseados nos costumes dos povos originários. Isso nos mostra uma coisa essencial. O direito nasce da convivência em sociedade. Ele não é uma invenção ou um monopólio do Estado europeu. Já existia norma, já existia regra aqui. Então, o que aconteceu com a chegada dos portugueses não foi uma fusão, uma síntese. Foi, na verdade, uma imposição. A imposição de um mundo jurídico sobre outro. E esse choque criou uma tensão que dura até hoje na nossa cultura jurídica. Sabe aquela história de lei que pega e lei que não pega? Pois é, a raiz disso está aqui. Bom, com a chegada dos colonizadores, um novo sistema legal foi sendo imposto. Agora, a gente vai examinar o que era a espinha dorsal jurídica que veio de Portugal e que governou o Brasil por séculos. É exatamente assim que podemos pensar nas ordenações do reino. Elas eram códigos que unificavam as leis e foram o pilar da administração colonial. E vale dizer que Portugal foi um dos pioneiros na Europa em compilar e organizar essas leis, o que era um grande feito de centralização do poder do rei naquela época. Essa tabela aqui mostra uma evolução muito clara. Conforme o Estado português ficava mais forte e centralizado, as suas leis, as ordenações, tinham um impacto cada vez mais direto e duradouro aqui na colônia. Tudo isso culminou nas famosas Ordenações Filipinas, as mais importantes de todas para a nossa história. Agora parem e pensem neste número: 313 anos. As ordenações filipinas, que eram um código de 1603, continuaram sendo a principal lei no Brasil até 1916. Elas atravessaram a independência, o império, a proclamação da República. É tempo demais. E essa longevidade impressionante criou uma situação jurídica bem curiosa, para não dizer bizarra. Uma república moderna, recém-formada, usando um código de leis de uma monarquia absolutista e colonial. Isso ilustra perfeitamente um conceito chamado inércia legislativa, a dificuldade de romper com o passado. Ok, até agora falamos dos códigos, das leis mais abstratas, mas vamos sair do papel e ir para o mundo real. Como essas leis foram aplicadas na questão mais vital da colônia, a distribuição de terras? A principal ferramenta jurídica para ocupar e colonizar o território foi a sesmaria. A ideia, no papel, era até simples. A coroa portuguesa cedia enormes pedaços de terra, mas com uma condição. A pessoa que recebia tinha que cultivar, tornar a terra produtiva. Só que, na prática, a história foi bem diferente. O sistema já começava meio torto. A terra era dada para uma elite, para quem tinha bens e qualidade. E o pior, não havia quase nenhuma fiscalização do Estado para ver se a exigência de cultivo estava sendo cumprida. O resultado? O sistema, na prática, virou uma máquina de concentrar terra e poder nas mãos de pouquíssima gente. E é aqui, exatamente aqui, que está a raiz da nossa profunda e persistente desigualdade na distribuição de terras. O sistema de sesmarias não só criou o latifúndio, mas também uma cultura em que a posse de fato, o poder local, muitas vezes valia mais do que o título oficial da terra. Agora, a gente entra no aspecto mais brutal, complexo e trágico do direito colonial.
a forma como ele definiu e controlou legalmente seres humanos como se fossem propriedade. Essa definição foi herdada lá do direito romano. A pessoa escravizada era legalmente definida como res. Res, em latim, significa coisa. Ou seja, uma pessoa podia ser propriedade de outra. Podia ser vendida, comprada, alugada, hipotecada. Como um objeto qualquer, como um bem semovente, um animal de carga. Só que o sistema operava com uma contradição gigantesca. Os juristas chamam isso de esquizofrenia normativa. Por quê? Porque esse status de coisa não era absoluto, era conveniente. Essa contradição aparecia em 3 esferas diferentes. Para o direito civil, o escravizado era uma coisa, uma propriedade. Mas, para a igreja, ele tinha uma alma, era uma pessoa, e por isso podia ser batizado, podia se casar. E olha que curioso, para o direito penal, ele também era visto como um ser humano, um sujeito responsável pelos seus crimes. E claro, que podia ser punido por eles. Essa tripla personalidade jurídica era a base legal que sustentava todo o sistema da escravidão. Muito bem. Depois de percorrer todos esses pontos, vamos amarrar as pontas e conectar esses fios históricos para entender, afinal, qual é o impacto duradouro de toda essa matriz jurídica colonial no Brasil de hoje. Os conceitos-chave que a gente viu, nascidos lá na era colonial, não sumiram com a independência. Pelo contrário, eles se tornaram características quase que crônicas da cultura jurídica do Brasil. A lentidão para modernizar leis, a concentração de terras, as contradições no sistema, tudo isso tem um eco muito forte. Então, essa história toda não é apenas sobre o passado, de jeito nenhum. Ela funciona como um espelho para a gente entender o presente. A inércia do nosso sistema legal, a brutal concentração de terras, as contradições da justiça, a aplicação seletiva da lei. Fica a pergunta: como essas raízes, plantadas há séculos, ainda definem os desafios e as realidades do Brasil de hoje? A resposta, ou pelo menos parte dela, está na compreensão dessa matriz colonial.